Podemos sentar, meus irmãos? Vamos, nesse momento, ouvir a pregação da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Então, 17 até o final do capítulo 11. Também já podem abrir o Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 30. Nós vamos ler as perguntas e respostas 80 até 82. Então, primeiramente, a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, 17. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Pergunta e resposta 80. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? A ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo, de uma vez por todas, realizou na cruz. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde Ele quer ser adorado. No entanto, a missa ensina primeiro que nem os vivos nem os mortos têm o perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se Ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. Segundo, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho
e neles deve ser adorado. A missa, portanto, não é outra coisa senão a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria maldita. Pergunta e resposta 81. Quem deve vir à mesa do Senhor? Aqueles que verdadeiramente estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados e que, mesmo assim, confiam que eles lhes foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo e que também desejam, cada vez mais, fortalecer a sua fé e corrigir a sua vida. Mas os hipócritas e os que não se arrependem comem e bebem juízo para si. Pergunta e resposta 82. Aqueles que, por sua confissão e vida, demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à ceia do Senhor? Não, porque a aliança de Deus seria profanada e sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, de acordo com o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, a Igreja cristã tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino dos céus até que corrijam a sua vida. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, e vamos entregar esse momento também ao Senhor e à sua vontade. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, mais uma vez nós nos dobramos ante a Ti, Teu trono maravilhoso e majestoso. Desta feita, ó Pai, para ouvirmos a Tua palavra, reconhecemos que ela é a palavra que criou o mundo, é poderosa, é a palavra também que nos recriou, nos regenerou, nos trazendo da morte para a vida. E a Tua palavra continua nos mantendo até a glorificação. Assim, por meio dela, somos alimentados, somos guiados, ó Pai, por esse mapa, por esse guia seguro para o céu. Que assim tenhamos a devida atenção, ó Pai, para que essas palavras não sejam roubadas por Satanás por causa dos nossos próprios pecados, a nossa negligência, a nossa incredulidade. Ó Senhor, que nossos corações estejam preparados para ouvir a Tua verdade. Assim te oramos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos no terceiro dia do Senhor, que trata sobre o assunto da Santa Ceia. Em verdade, esse assunto é o mais debatido no Catecismo de Heidelberg, e isso já nos mostra como o assunto foi um assunto complicado na época. Se nós temos aqui todas essas perguntas e respostas, então elas derivam dos ataques dos inimigos da fé, então precisavam de respostas. Então temos aqui o produto daquilo que a igreja confessa a respeito da Santa Ceia. Vocês já ouviram a pregação no dia do Senhor 28, falando sobre essa ceia e o que significa o corpo crucificado, ou comer isso, ou tomar o vinho. Então, o que significa também beber o sangue de Cristo. Vocês já ouviram também sobre se Cristo está na Santa Ceia como uma transubstanciação, essa palavrinha complicada, mas acredito que vocês tenham ouvido, quando os elementos se transformam literalmente no pão e no vinho, e se de fato essas coisas acontecem nessa literalidade. Hoje nós vamos ouvir sobre a diferença que há entre a ceia e a missa do Papa. Então, o contexto, majoritariamente aqui, se trata do ataque romanista, ou aquilo que a Igreja Romana confessava a respeito da mesa do Senhor, ou da ceia do Senhor. Também existe um outro assunto final aqui, que trata sobre a mesa do Senhor e aqueles que são convidados a ela. Então, esse é o nosso tema nessa noite. Vamos falar sobre a ceia do Senhor, finalizar esse assunto, e os que podem participar dessa ceia. Esse é o tema geral. Então, vamos dividir assim em 2 pontos. O primeiro é a diferença que há entre aquilo que nós fazemos e aquilo que a Igreja Romana faz. E, em segundo lugar, vamos ouvir sobre quem deve participar dessa ceia ou dessa mesa. Então, vamos ao primeiro ponto, a diferença entre ceia e a missa romana. Então, meus irmãos, a diferença de natureza entre a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, e a missa do Papa, nós podemos resumir da seguinte forma.
Eu quero fazer uma divisão aqui em 4 partes. A primeira diferença é que a ceia ela é sacramento, enquanto que a missa ela é sacrifício. A segunda diferença é que a ceia é espiritual, mas a missa ela é carnal. Nós já vamos entender isso logo mais. Terceira diferença, na ceia adoramos aquele que está nos céus, mas na missa se adora aquele que está ali na hóstia ou no vinho. E finalmente, um ponto sobre a adoração. Na missa, os participantes eles adoram aqueles elementos. E na Santa Ceia, nós adoramos aquele que está nos céus. Então vamos à primeira diferença. A diferença entre o sacramento, a ceia como sacramento, e em contrapartida a missa como um sacrifício. Então, meus irmãos, a Santa Ceia para nós é um sacramento. Lembrando que nós temos 2 sacramentos, e apenas 2 sacramentos. O primeiro é o Santo Batismo e o segundo é a Santa Ceia. Os romanistas têm 7 sacramentos. Eu não vou agora descrever quais são esses 7, mas apontar apenas a diferença em número. Agora, a palavra sacramento, ela vem do latim. A palavra sacramentum é a palavra latina para sacramento, bem próxima com a palavra no português. E ela originalmente designava um juramento, que era feito solenemente, esse juramento, como, por exemplo, de um soldado romano em relação ao seu general. Então, era esse tipo de compromisso, era esse juramento solene de lealdade ao seu comandante. No contexto cristão, esse termo foi usado pelos primeiros pais da igreja, para se referir a atos sagrados, que envolvem uma ligação especial entre Deus e o seu povo. E os sacramentos, na conotação cristã, no contexto cristão, eles incluem elementos. Então, os elementos desse sacramento agora que nós estamos vendo é pão e vinho. Do batismo é a água. E esses elementos, eles são ou funcionam como sinais e selos. Então, como sinais, eles apontam para algo, e é para Cristo, e como selos, eles confirmam as promessas de Cristo, ou seja, tudo aquilo que Cristo fez por nós. Cristo veio a essa terra, ele encarnou, ele viveu uma vida humilde, ele obedeceu completamente, ele morreu por nós, e seu sacrifício foi eficaz. E esse sacrifício não precisa ser repetido mais. Foi o único sacrifício que não precisa de repetição. Então, os elementos pão e vinho estão apontando para esse sacrifício de Cristo. O corpo dele foi dado por mim e o seu sangue foi derramado por mim. Então, Cristo não precisa ser mais sacrificado, ou se sacrificar, né? Eu falo isso porque, na comparação, ceia é sacramento, mas na missa, esse momento, a Eucaristia, a ceia é sacrifício. Veja a base bíblica que nós temos em relação a esse ponto de que o sacrifício de Cristo foi o único sacrifício sem necessidade de mais sacrifício. Abra comigo em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, 28. Temos a prova bíblica dessa verdade consoladora, a que Cristo fez uma obra eficaz e única por nós. Mais uma vez, Hebreus 9, versículo 28, falando sobre o sacrifício eficaz de Cristo. Então veja, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então aqui uma comparação entre sacrifícios dos sacerdotes e sacrifícios de Cristo. E o que nos chama a atenção aqui é esse oferecimento uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Isso é uma confirmação daquilo que o capítulo 7, versículo 27, o autor de Hebreus já havia falado. Hebreus 7, 27 diz o seguinte, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo,
porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, está mostrando a obra de Cristo, a comparação com os sumos sacerdotes, que precisavam fazer sacrifícios por si e pelo povo várias vezes. O sumo sacerdote Jesus Cristo fez um único sacrifício eficaz pelo seu povo. Então, isso está em total contrário àquilo que os romanistas ensinam na missa. A missa é um sacrifício, onde Cristo ele está sendo toda a Eucaristia, toda a missa, Jesus está sendo, vez após vez, novamente sacrificado. E os padres são chamados de sacerdotes. Então, isso demonstra total ignorância quanto ao ofício que Cristo cumpriu, não temos mais sacerdotes. Isso demonstra total ignorância quanto à eficácia da obra de Cristo em nossas vidas. Isso faz diferença no que tange ao consolo, à segurança que nós temos em Cristo. Sem essa verdade, nós não temos certeza da nossa salvação. Não temos certeza se nós estamos no estado de graça ou não. A única certeza que se tem, segundo a visão romanista, é se você está arrolado na igreja romana, participando desse momento, da Eucaristia, da missa. Se você não estiver participando, então você não tem salvação. Essa é a conclusão do ensino de Roma. Então, meus irmãos, essa é a diferença que existe entre sacramento, ceia, e sacrifício, a missa. Isso nos leva agora a outra diferença, que é a diferença quanto à presença de Cristo. Nós falamos que a ceia ela é espiritual, no início dessa pregação, enquanto que a missa ela é carnal. Isso se refere à presença de Cristo na Santa Ceia. Na Santa Ceia o Senhor está presente, mas não literalmente, não em carne e sangue, Ele está presente espiritualmente. Então, quando nós estamos recebendo pão e vinho, nós estamos nos alimentando de Cristo pela fé, não literalmente. Cristo não está ali, mas pela fé nós entendemos que Cristo está presente espiritualmente. Ele está sempre presente com o seu povo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não se faz em pão e vinho. Cristo está presente o tempo todo conosco. Então, a fé olha para corpo, o pão e vinho, na verdade, olhando para o que está além. Cristo está nos céus, em seu corpo glorioso, e é onde ele deve ser adorado. Então, na missa, Cristo está realmente, corporalmente, no pão e no vinho. Ele é sacrificado ali. Então, quando os sacerdotes citam as palavras, isto é o meu corpo, eles acreditam que, de fato, aqueles elementos são transformados. Quando o sacerdote está dizendo as palavras latinas, hoc est corpus meu, quando ele então pronuncia a última sílaba desse pronome, meu, então os elementos são transformados e Cristo está literalmente, presentemente, dentro desses elementos. Então, quando a hóstia é comida, Cristo está sendo comido naquele momento ali. E então, qual é a consequência dessa visão míope em relação aos elementos da ceia ou da presença de Cristo? A diferença, meus irmãos, é que naquele momento há um tipo de adoração que é diferente da nossa adoração. Então veja que essa verdade leva os adoradores ou para uma adoração que glorifica a Deus ou por uma adoração que não glorifica, e podemos dizer é idolatria. Então estamos entre o verdadeiro Cristo ou um Cristo forjado, que na verdade é idolatria. Então essa é a consequência quando o alvo não é atingido. Nós adoramos espiritualmente a Cristo que está nos céus. Nós já falamos isso, mas o texto bíblico é Colossenses 3, versículo 1 e 2, onde lemos o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O texto é bem claro para dizer, olha, a nossa mente não deve estar aqui na terra,
E muitas vezes nós lemos esse texto e pensamos, é verdade, realmente, a minha visão tem que ser uma visão da glória, a minha projeção é a projeção futura da glória de Deus. Isso significa então que eu devo me santificar, devo viver uma vida santa. E não pensamos nesse texto em relação à ceia do Senhor. Cristo está nos céus. Ele deve ser buscado lá nos céus. Ele está sentado à direita de Deus. Os pensamentos devem estar no alto, não aqui na terra. Na missa, os participantes adoram Cristo ali, na hóstia e no vinho. Eles fazem um sinal da cruz, quando estão diante da hóstia, eles se inclinam, eles recebem da mão do Padre a hóstia. É interessante, o segundo elemento, o vinho, eles não recebem. Então veja, o modo de receber o elemento já está errado. E outra coisa errada, eles não recebem o segundo elemento, que é o vinho. Apenas o padre, ele recebe e ele bebe do cálice. É interessante isso, né? São dois erros crassos que não são assim observados. Portanto, meus irmãos, como já falamos e o catecismo ele confirma, a missa, resposta 80, lá no final. A missa, portanto, não é outra coisa senão a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria maldita. Bem pesado, né? Mas essa é a verdade, inegociável. Isso é aquilo que nós subscrevemos. Nós recebemos essa verdade, nós cremos nessa verdade, e temos que olhar com compaixão e misericórdia para os romanistas, e a Igreja Romana é um campo missionário. Nós devemos não apenas receber o ensino para, de repente, agora eu vou pisar, né? Vou pisar nos católicos romanos, agora eu tenho argumentos e vou pisar. Não, misericórdia, compaixão, e tentar convencê-los desse erro que chama para si a ira pesada de Deus, a idolatria maldita, uma ira que virá pesadamente sobre eles se não se arrependerem dessa condição. Veja o que é idolatria. Na pergunta e resposta 95, o catecismo nos explica o que é essa idolatria. Resposta 95, pergunta: o que é idolatria? Isso é o dia do Senhor 34. Resposta: idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Então, todo aquele que se ajoelha e faz o sinal da cruz, recebe como se fosse o próprio Cristo na hóstia, está inventando algo, porque não está na palavra. Está colocando a confiança em um lugar que não é em Cristo, é no pedaço de pão. Então, seja em cima ou ao lado do único Cristo verdadeiro que se revelou em sua palavra, isso é idolatria. Então, é um forjar de um Cristo, um Deus que não existe. Na verdade, é apenas fantasia da sua mente, é uma conclusão que você mesmo fez depois de ter lido a palavra. É uma própria conclusão, uma conclusão falha. Então veja, meus irmãos, fora da palavra revelada, todo Cristo ele é um ídolo. Estamos falando aqui da missa do Papa, do romanismo, mas existem outras igrejas supostamente cristãs, né, no sentido de estamos adorando a Cristo, mas que forjam Cristos para si, diferentes da palavra de Deus. Então não existe só idolatria no romanismo. Existe idolatria em todo ajuntamento em que se fabrica um Cristo, em que se adora um Cristo conforme as suas próprias conclusões, a bel prazer e conforme a sua própria vontade. Fora da palavra revelada, temos Cristos forjados pela imaginação humana, mas não o verdadeiro Cristo. Então a pergunta 80 está aqui para que você sempre reconheça que a fé romana e a fé reformada são opostas entre si. E logo, meus irmãos, aqueles que participam da missa, eles participam de uma falsa mesa. E aí eu queria dizer o seguinte também, e avançar mais um pouco em relação a isso.
Aqueles que chegam também sem pensar nos elementos do pão e vinho, ou que vivem vidas ímpias, eles são participantes errados de uma mesa correta. Então, veja o contraste. Alguns participam de uma mesa falsa, mas outros participam de uma mesa certa, mas de maneira errada. Então, o catecismo vai avançar agora para falar sobre isso, né? Os participantes da mesa do Senhor. Então, na missa, a falsa mesa leva a um status de idolatria. Na ceia, aqueles que participam indignamente também são idólatras. Por quê? Porque eles fogem ao Cristo muito tolerante. Esse Cristo aqui não se importa com o meu pecado, eu vou e sei o mesmo. Isso é um forjar de um Cristo, que não é um Cristo justo, é uma idolatria também. Então vamos aos participantes da Santa Ceia. Então a pergunta 81 fala sobre a atitude daqueles que chegam à ceia do Senhor. Qual a atitude que eles devem ter? E aí o texto de 1 Coríntios 11 vai nos ajudar a observarmos essa atitude. Enquanto que a pergunta 82, ela fala sobre a responsabilidade dos presbíteros na ceia do Senhor, ou na mesa do Senhor. E já abre o assunto das chaves. Já tem um link aqui, próximo assunto, vai falar sobre as chaves do reino dos céus, que os presbíteros têm essa chave. Então, a resposta 81 é o autoexame que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 11. Vocês lembram que a igreja lá em Corinto estava sofrendo muito e pesadamente. É descrito pessoas que estavam doentes e até mesmo pessoas que haviam morrido. Então, vamos olhar novamente o versículo 26, na verdade o versículo 30. Quando não se observavam a mesa e não se observava a sua própria condição, a igreja estava padecendo. Versículo 30, então o apóstolo Paulo diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aí ele fala, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se nós olhássemos para nós mesmos e nos condenássemos, nós então não seríamos julgados pelo Senhor. A ideia da palavra julgar aqui, tem 3 palavras julgar aqui, né? Tem aqui no versículo 31 e tem no versículo 32, mas toda a construção da palavra do grego dá a ideia assim, de que você está entrando num tribunal, você está se autoavaliando, você está recebendo uma condenação, e depois então de ser aferido tudo isso, a sua condição diante de Deus, e lá está o advogado Cristo, então você sai daquele tribunal, você sai como inocente. Então, basicamente, o autoexame é isso: você entrar por um tribunal, você fazer um exame de consciência, olhar para Cristo advogado e sair do tribunal como inocente. Então, você não pode chegar de qualquer jeito na mesa do Senhor com os seus pecados, sem confissão, e participar disso é prejudicial. Como eu falei, é você participando de forma idólatra, concebendo um Cristo que é tolerante, um Cristo que é impuro como participante. Então veja, na resposta 81, nós temos as 3 partes do autoexame que na forma da Santa Ceia também está contido. Vamos novamente observar essa resposta 81. Primeira parte, então: aqueles que verdadeiramente estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados. Então, essa é a primeira parte que nós temos aqui. Depois tem uma segunda parte: e que mesmo assim confiam que eles foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo. E a terceira parte: e que também desejam cada vez mais fortalecer a sua fé e corrigir a sua vida. Então, eles têm uma questão de miséria aqui, que é a primeira parte do catecismo, né, os seus pecados. Tem uma questão de salvação aqui, que é a confiança do perdão em Cristo. E tem a terceira parte do catecismo aqui, que é a questão da vida de gratidão, que também desejam cada vez mais fortalecer sua fé e corrigir a sua vida. Então, resumimos o autoexame dessa forma. A imagem é: entrei no tribunal, fiz uma avaliação, fui condenado, porém Cristo é meu advogado, saí daquele tribunal como inocente. Isso significa, então, reconhecer a sua miséria,
reconhecer Cristo como Salvador e desejar uma vida de gratidão a Deus. Se isso não for feito, o prejuízo é inevitável para a Igreja de Cristo. Então, a palavra de Deus nos ensina claramente isso aqui no texto de 1 aos Coríntios. Versículo 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, reconhecemos nossa miséria, reconhecemos que somos réus, reconhecemos a obra de Cristo, e então não somos condenados com o mundo. Então, veja como eles estavam sem nenhum discernimento. 33, assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperavam pelos outros. Então, a desconsideração deles era revelada, se tornava tangível, quando cada um estava tomando os elementos para si mesmo e comendo, e deixando de exercer misericórdia, porque haviam pessoas pobres ali, que tinham a Santa Ceia também como recurso diaconal. Então não se havia nenhum apreço, não existia nenhum apreço para essas pessoas, havia falta de amor, cada um por si, e até mesmo pessoas que se embriagavam. Essa era a natureza dessa ceia condenada pelo Senhor. Tudo isso deveria ser jogado fora, eles deveriam voltar à sensatez, aquilo que Cristo havia feito por cada um de nós. Isto é o meu corpo, eu dou isso a vós. Isso é o meu sangue, eu dou isso a vós. Eu vou morrer por vocês. Vocês precisam crer em mim e vocês têm a vida eterna. É isso que diz, é isso que a Santa Ceia nos comunica. E finalmente, meus irmãos, veja que a Santa Ceia ela é um sinal de aliança. E toda aliança tem duas partes, bênção e maldição. Nós observamos isso na resposta 82, quando fala sobre se alguém vir sem esse exame de consciência, né, tomar a Santa Ceia, sem arrependimento, come e bebe juízo para si. Aí 82, aqueles que por sua confissão e vida demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à ceia do Senhor, não a aliança, porque a aliança de Deus seria profanada e sua ira se acenderia contra toda a congregação. Isso nos mostra, meus irmãos, como nós temos ou devemos ter um relacionamento um com os outros, né? Primeiramente, isso mostra o relacionamento com Deus, que não podemos quebrar pelo pecado, senão haverá consequências na aliança. A aliança tem promessas e maldições, tem responsabilidades que nós temos que cumprir. E então, senão a ira de Deus vem sobre nós. Mas também existe uma questão de responsabilidade mútua aqui, porque nós temos que exortar uns aos outros. A Santa Ceia está nos comunicando isso, que precisamos agir como o corpo de Cristo. Precisamos fazer exortações uns aos outros. Se nós reconhecemos pecado na vida de alguém, esse pecado que nós vimos e não tratamos, sabemos e não tratamos, o que acontece é que tal pessoa, vindo à mesa do Senhor, pode ser que ela sendo tolerada nessa condição, a ira de Deus se acende contra toda a congregação. Então veja como a Santa Ceia ela nos comunica graça e a Santa Ceia também nos comunica comunhão. Quando falamos de comunhão, nós estamos pensando apenas naquele status de sermos o único pão, né? A forma da Santa Ceia fala sobre isso. Nós somos o único pão, temos que demonstrar amor uns aos outros, não só de palavra, mas de verdade, né? Ou de fato. Muitas vezes pensar nisso é só o lado positivo, né? Meu irmão, comunhão, tá? Estamos em comunhão, a Santa Ceia, comunhão. E não pensamos que temos uma responsabilidade também no tocante à parte negativa, ao pecado. Temos que chegar diante de outro e, se assim há pecado, temos que tratar esses pecados. Então, a ceia tende a fortalecer a nossa comunhão, quando é feito de bom uso, quando é realizado conforme a palavra de Deus. Isso fortalece a nossa unidade com Cristo, a nossa confiança em Cristo, isso fortalece a nossa relação uns com os outros. Então, devemos levar isso como aplicação para as nossas vidas. Então, meus irmãos, para concluir, Cristo nos mostra a natureza de sua ceia em comparação com a missa do Papa. E ele acolhe de braços abertos aqueles que se reconhecem sinceramente
como pecadores e que buscam a redenção em Cristo Jesus. Ele enche de bênçãos essas pessoas que chegam com fé e com arrependimento. Essas pessoas desejam servir mais e mais a Deus com suas vidas. Os verdadeiros adoradores, então, são alimentados de fato com aquele pão que desce do céu, João 6. Ele nos fortalece também, nos encoraja para lutarmos contra os nossos pecados. Então, meus irmãos, que nós valorizemos esse grande sinal da parte de Deus, o sinal que comunica a aliança de Deus. Amém.